Olá, meu nome é Luísa, eu sou psicóloga, seja bem-vindo ao canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre transtorno de personalidade narcisista. Antes de a gente entrar no mérito do narcisismo, é interessante a gente pensar primeiro o que é um transtorno de personalidade. Até pra gente, pra você estar me assistindo, de repente não se afobar em achar que você é narcisista ou alguém que você conhece, um amigo, um parente é narcisista. Pode ser que seja, não estou dizendo que não é. Mas é interessante a gente primeiro pensar no que é o transtorno de personalidade para a gente ter um pouco mais de clareza e não fazer julgamentos apressados ou enfim. Então, o transtorno de personalidade, ele envolve, primeiro, um padrão de agir e pensar que se desvia muito acentuadamente daquilo que é culturalmente esperado do sujeito. Da maneira como dentro daquela comunidade em que o sujeito está inserido, as pessoas se comportam e pensam. Então precisa ter primeiro um desvio muito significativo daquilo que a gente considera, por exemplo, socialmente adequado. O segundo critério é que essa maneira diferente de agir e pensar, ela se estende a uma grande variedade de situações, ou seja, a pessoa não se comporta daquela maneira diferente ou estranha ou mal adaptativa, a gente já vai falar aí do mal adaptativo, numa situação específica, né? Em situações restritas e específicas em que você consegue identificar variáveis de contexto que possam afetar, que possam estar exercendo controle sobre o comportamento da pessoa. Não, ela faz aquilo em uma grande variedade de situações, a ponto da gente não ser capaz de apontar exatamente o que tem naquelas situações que poderiam estar provocando aquela maneira de agir e pensar. Terceiro critério, esse padrão de agir e pensar, ele é de longa duração, então ele precisa ter surgido na adolescência ou no máximo no início da idade adulta. E o critério que me parece talvez o mais importante de todos é o seguinte: esse padrão de agir e pensar, ele precisa, para ser considerado um transtorno, para a gente conceber a possibilidade de um transtorno de personalidade, precisa existir um prejuízo ao funcionamento do sujeito em pelo menos uma área da vida dele. Pode ser, por exemplo, em relações interpessoais, na área profissional, enfim. Aquilo causa problema, aquela maneira de agir causa problemas ao sujeito. Então não basta ser persistente, não basta ser diferente, precisa ser mal adaptativo. Agora vamos falar de narcisismo. Então o nome, ele vem de um personagem da mitologia grega que chamava Narciso, que era um sujeito muito bonito e tal, não se interessava romanticamente por ninguém, até que ele deu de cara com o reflexo dele na água, né, num lago, e achou a coisa mais maravilhosa do mundo, ficou apaixonado por si mesmo. E aí ficou ali se admirando, paralisou, definhou, morreu e virou uma flor. Esse mito ilustra a característica principal do narcisismo, né, que é esse interesse excessivo por si mesmo, e ele aponta também um potencial caráter mal adaptativo disso, né, desse autointeresse excessivo, no longo prazo. O Narciso, por exemplo, definhou e morreu. Então, a principal característica do transtorno narcisista é um sentimento exagerado, inflado, exacerbado quanto à própria importância. Então, a pessoa acredita que ela tende a superestimar, por exemplo, as habilidades, capacidades, talentos seus próprios, né? E elas acham que os outros pensam da mesma maneira que ela, que as pessoas acreditam que ela é maravilhosa. E elas também tendem a superestimar os seus feitos, né, as suas conquistas. E quando essas pessoas, quando elas interagem com outras, por exemplo, elas tendem a falar de si mesmas. Primeiro, narcisistas, quando eles conversam com outras pessoas, eles tendem a falar bastante, né, a falar mais do que as outras pessoas, e quando eles falam, eles costumam falar muito sobre si mesmos, sobre o que eles pensam, sobre o que eles sentem, etc., sobre o que eles fizeram, sobre o que eles estão fazendo, etc. Eles tendem a falar muito sobre si mesmos e sempre de maneira positiva. Eles não costumam falar que eles cometeram um erro horrível ou que eles estão com muita vergonha por alguma coisa que aconteceu. Eles costumam contar histórias que favoreçam a imagem deles, que pelo menos eles acreditam que o que eles estão dizendo favorecem a imagem deles. Uma outra característica significativa é que o indivíduo, ele acredita que ele tem direitos especiais, que ele merece ser tratado de maneira diferenciada, e ele espera que outras pessoas que estão à volta dele prestem atenção nele, estejam atentas às suas necessidades e reajam de maneira apropriada. Então, por exemplo, um narcisista, ele pode ficar muito irritado se ele entra numa loja e não é atendido prontamente por um vendedor, não é abordado prontamente por um vendedor. Ele pode também ficar muito irritado se ele vai num restaurante e o garçom
não atende ele de maneira apropriada. Ele pode fazer um escândalo, né? Ele fica irritado de maneira desproporcional e o tempo, a tolerância dele é diferente da tolerância comum, né? Todo mundo fica irritado. O que eu quero dizer é o seguinte: todo mundo fica irritado quando vai no restaurante e não é atendido. O tempo vai passando, a pessoa não é atendida. Só que é diferente a tolerância que um narcisista tem. Por exemplo, para esperar que alguém atenda ele numa situação em que ele está esperando ser atendido, costuma ser menor do que a de outras pessoas. Se ele, por exemplo, está em casa e aí, de repente, ele está procurando alguma coisa, ele perdeu, o telefone dele, está procurando o celular. Aí ele levanta para procurar o celular e ele diz que está procurando o celular. Se tem mais gente com ele em casa, ele provavelmente vai ficar irritadíssimo se quem tá com ele não levantar para procurar o celular com ele. Aquilo pode ser encarado como uma ofensa pessoal. Ele pode ficar irritado a ponto de encarar aquilo como uma ofensa pessoal, né? Ele diz que tá procurando o celular e as pessoas não se levantam imediatamente para procurar, ele pode ficar irritado. Ou então ele anuncia que tá com fome. Primeiro ele costuma anunciar as próprias necessidades, as coisas que acontecem com ele de maneira dramática, né? De maneira exagerada. Ou fome, ou tá com dor, sei lá. Costuma anunciar de maneira... tem um tom de exagero naquilo. E, obviamente, que se ele anuncia que ele tá com fome, ele espera que alguém tome uma providência para resolver aquele problema o mais breve possível. E, da mesma maneira que vai se irritar se alguém não parar para procurar o telefone ou procurar qualquer coisa, também vai se irritar se alguém não tomar uma providência para resolver a fome. Indivíduos narcisistas, eles costumam ter objetivos muito grandiosos, assim como ele se vê de maneira grandiosa, os objetivos dele para si são também grandiosos. Então, eles podem querer ficar famosos, e aí tem que ser muito famoso. Ou eles podem querer ganhar dinheiro, e aí tem que ser muito dinheiro. Eles podem querer ser bonitos, né? E aí eles investem o tempo deles para cultivar a própria aparência. Costumam usar, por exemplo, quando o foco é na aparência física, costumam, por exemplo, usar roupas provocativas. Quando eles se envolvem romanticamente, eles tendem a preferir pessoas que, por um lado, possam paparicá-los, admirá-los, né? Ou seja, pessoas que vão contribuir para o engrandecimento da autoimagem deles, suprindo a necessidade que eles têm de admiração e aprovação. Ou eles podem também se associar a pessoas que eles acreditam que a imagem da pessoa com que eles estão se associando contribui para engrandecer a imagem deles. Então, eles podem tentar se envolver com pessoas famosas, pessoas ricas, pessoas que exerçam cargos de poder. Os relacionamentos, de maneira geral, eles tendem a ser superficiais. Por quê? Porque os indivíduos narcisistas, eles primeiro têm uma dificuldade muito significativa com empatia. Então, eles têm muita dificuldade de prestar atenção nos outros, de maneira a entender quais são as necessidades dos outros. Eles até prestam atenção nos outros, eles estão atentos à reação dos outros em relações interpessoais. Mas, geralmente, essa atenção em relação aos outros tem a ver com o que os outros estão achando dele. Tem a ver com ele, não tem a ver com o outro, tem a ver com ele. Ele tá prestando atenção no outro para ver o que o outro tá, de repente, para tentar adivinhar o que o outro tá pensando sobre ele. Mas ele tem uma dificuldade de prestar atenção no outro do ponto de vista de interpretar, entender e tentar atender as necessidades da outra pessoa. Além disso, eles também têm muita dificuldade em desenvolver intimidade nas relações interpessoais, tanto do ponto de vista afetivo quanto do ponto de vista sexual. Eles também são hipersensíveis a críticas, então eles tendem a reagir de maneira exageradamente emotiva diante da menor crítica que seja. E essa hipersensibilidade a críticas, associada à concepção deles de que eles têm direitos especiais, pode fazer desses sujeitos pessoas, de certa forma, imprevisíveis. E pode ser extremamente estressante para parentes e amigos, por exemplo, ir com esses indivíduos a locais em que não se sabe quem vai estar, não se sabe o que vai acontecer, não se sabe como as pessoas vão agir, não se sabe sobre o que elas vão falar, como que elas vão falar. Então, como você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se pode acontecer alguma coisa que vai irritar o indivíduo. E se você não sabe se vai acontecer alguma coisa que vai irritá-lo, pode ser que ele se irrite. E como ele se irrita com frequência, a probabilidade que aconteça alguma coisa que o irrite é significativa, a ponto de tornar esse tipo de experiência bastante estressante, né? Você ir num lugar imprevisível com uma pessoa que é imprevisível.
Uma dificuldade desses indivíduos, que é frequentemente relatada pela literatura, se relaciona ao desenvolvimento de relacionamentos de longo prazo. Então, algumas características que podem atrair parceiros em um primeiro momento, né, que é uma pessoa que é extrovertida, ela pode ser sedutora, né, pode se vestir de maneira provocativa, ela fala muito bem de si, ela diz que tem habilidades muito interessantes, ela fala de conquistas dela que são muito interessantes e tal. Então, isso pode atrair parceiros em um primeiro momento. Contudo, essas outras características do transtorno, né, como você não conseguir entender quais são as necessidades da outra pessoa, então se você não consegue entender quais são as necessidades, você não consegue supri-las, né? Além dessa crença essa concepção de que a pessoa tem direitos especiais e que ela deve ser servida de maneira especial, isso torna difícil o desenvolvimento de uma relação, de um relacionamento a longo prazo. Isso costuma assustar parceiros em um determinado momento da relação. Isso não significa que um narcisista não é capaz de encontrar um parceiro e desenvolva um relacionamento de longo prazo. Isso não só é possível, como isso acontece. Mas não é tão simples assim um narcisista encontrar um parceiro que se ajuste aos seus padrões comportamentais. E existe tratamento para o transtorno de personalidade narcisista? Existe. O tratamento que existe disponível é a psicoterapia. A psicoterapia pode ter efeitos muito positivos para indivíduos com esse transtorno, pode ajudá-lo, por exemplo, a desenvolver valores, a desenvolver objetivos que sejam mais amparados na realidade, pode ajudá-lo a ganhar insights sobre os efeitos do que ele faz sobre si mesmo, sobre os outros, pode ajudá-lo a desenvolver habilidades relacionadas à empatia, enfim, a psicoterapia pode ser muito positiva. Uma limitação é que esses sujeitos, eles não são os que mais frequentemente procuram por psicoterapia, por algumas razões. A primeira é que muito dificilmente, eles suspeitam que existe alguma coisa de errado com eles mesmos. Geralmente, quando coisas dão errado, eles tendem a atribuir a outras pessoas. Quando dá certo, o mérito é deles. Quando dá errado, eles tendem a atribuir a culpa aos outros. E eles tendem a subestimar, como eles tendem a subestimar as outras pessoas, eles se superestimam e subestimam os outros, eles também isso se estende a profissionais de outras áreas. Então, eles tendem a subestimar, por exemplo, as habilidades de um psicoterapeuta, né? O que o psicoterapeuta vai me dizer que eu já não sei. Então, justamente para achar que não vai adiantar nada, que o psicoterapeuta não terá nenhuma grande contribuição, não é um sujeito que tende a procurar por psicoterapia, embora alguns procurem e alguns tenham bons resultados com psicoterapia. Então, por enquanto é isso. Se você gostou do vídeo, deixe um like, se inscreve no canal, deixe um comentário e muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!